Muito bem, pessoal. Estamos de volta com a nossa aula de interpretação e construção de um comentário falado das Escrituras. Lembrando que cada aula dessa você recebe um e-book completo. E eu estou preparando, pessoal, uma grande novidade para todos nós, para mim e para todos vocês também. Serão dezenas de esboços de estudo dentro do livro de Hebreus, reunidos num só lugar. Um comentário das Escrituras do livro de Hebreus em e-book para você, gratuitamente, que está assistindo essa aula, que tem me acompanhado aí, ok? Vai ser maravilhoso o que nós estamos preparando. Então fique de olho, você vai poder baixar aí um e-book com mais de 500 páginas. Eu vou deixar bem separadinho os temas, quais os temas que você pode trabalhar dentro do livro de Hebreus, quantos estudos você pode dar dentro do livro de Hebreus a partir desse comentário, olhando os personagens. Então, eu espero que seja muito bom aí para a sua vida. Vamos lá, sem mais delongas, ao exercício de classificação. O que é o exercício de classificação? É aquele momento em que a gente descobre os personagens juntando cada um ao seu igual dentro do texto. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar o exercício de seleção. A gente copia o exercício de seleção, que é de onde nós vamos extrair os personagens. A gente volta para cá, copia ele aqui e começa o exercício de classificação. Nós, consciência. Nós e consciência são personagens diferentes. Consciência, todas as coisas é diferente de consciência, mas todas e coisas são as mesmas, se refere às mesmas coisas. Então vai ficar aqui. É o mesmo personagem. Vos o empenho. Olha, vos e nós é a mesma coisa. Você quer ver? Eu vou lá para a minha Bíblia e vou mostrar para vocês. Orai por nós. Nós quem? O escritor. O escritor e a igreja. Então, são dois grupos, a igreja e o escritor. Pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas, viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais. Rogo-vos é para a igreja. Orai por nós. Você pode pensar assim, é uma forma informal do escritor se referir a ele mesmo, mas ele poderia ter dito, orai por mim. Então, ou eu interpreto que o autor está falando que ele não está sozinho, ou eu interpreto que o autor está se referindo a ele e à própria igreja. Orem por mim e orem por vocês mesmos, tá? Pois eu estou persuadido de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente, certo? Então, como o autor, ele escreve falando sempre para a igreja e em nenhum momento ele demonstra que está com alguém, então a gente percebe que o autor está falando de si mesmo e também da própria igreja, certo? Maravilha. Então, vamos continuar aqui, deixa eu abrir o exercício novamente. Então tá aqui, nós é a igreja e também é o escritor. Vós é apenas a igreja, vocês, vós e vocês é a mesma coisa. O empenho, eu é o escritor. Aqui, vem para cá, porque nós, ele está se referindo a ele mesmo. Eu, somente a ele. Viu? Deixa eu abrir a Bíblia novamente aqui, para mostrar aqui para vocês como fica mais claro agora, Nós, orai por nós. Por que ele não usou a mesma expressão que usou no 19, Eu. Por que ele não? Orai por mim, orai por eu, pois estou persuadido. Não, ele usou a primeira pessoa do plural. Essa é a segunda pessoa do plural, que é o que ele está trabalhando a maior parte do tempo. A igreja, segunda pessoa do plural. Vocês, primeira pessoa do singular, você. Então, primeira pessoa do plural, eu. Do plural, nós. Do singular, eu. Então,
se ele quisesse se referir apenas a ele mesmo, ele teria dito eu, a mesma coisa que ele disse aqui, certo? Então aqui, vou voltar aqui para o exercício, aqui ficou eu e aqui ficou nós. Então, empenho. Agora o vos é só a igreja, vem para cá, ele não está falando de si mesmo, né? Está falando da igreja. E o Deus da paz, o Deus e paz são coisas diferentes. Os mortos, deixa eu ver aqui no 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Os mortos é um grupo e Jesus é outra pessoa. Nosso Senhor, olha aqui o autor colocando ele novamente junto com a igreja. Então você vai colocar aqui, ó, nosso vale para os dois. Então vem para os dois. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, certo? Para a gente continuar vendo tudo. A Jesus, nosso Senhor. Quem que é o Senhor? Jesus. Quem que é o pastor? Jesus. Das ovelhas. Quem que são as ovelhas? O povo dele. Então, a igreja. A igreja é as ovelhas. A gente pode pensar no grande pastor das ovelhas. Quem são as ovelhas? Os crentes. Então, somos nós. O próprio escritor também são as ovelhas. Aí vem aqui o sangue e a aliança. São personagens diferentes. Ó, agora eu já pego o 21. O 21 começa com a igreja, vós, todo bem. Então aqui é só a igreja, vem para cá. Todo o bem. Bem é uma coisa diferente. Sua vontade. Deixa eu olhar aqui no 21. Vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade. Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoou ovelhas, o sangue da aliança, vos aperfeiçoou em todo bem para cumprir a sua vontade, operando em nós. É a vontade de Deus aqui. Então, a sua é uma referência a Deus. Então, vem para cá. Vontade é um personagem independente. Vós, ó, vós é a igreja. Então, vamos levar ele lá para a igreja, para cá. Muito bem. Eu vou ter que dividir em duas páginas para ficar mais fácil, tá? Aí diminui o tamanho aqui da letra. Só se eu fizer isso aqui, ó. Vou aumentar o tamanho da letra para facilitar a visão aí de vocês. E ainda continuo com duas páginas. Melhorou. Depois a gente diminui. Então tá. A vontade, eu preciso olhar o 21, aperfeiçoe todo bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável. O que é agradável é um outro personagem. 21. Diante dele é Deus. Então, vamos levar lá para Deus. Aqui, Jesus, o Cristo, já vimos que Jesus já apareceu, então vem para cá. A quem é Jesus também. Vou dar até uma olhadinha para confirmar diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória. Glória é um personagem independente, em todo também independente. Vos, irmãos, é a igreja. A presente palavra de exortação. A palavra é de exortação. Então, palavra e exortação, a mesma coisa. Vos, de novo, a igreja. Vem para cá, vou apagar essa parte, deixar uma vírgula aqui. Exortação, vos, de novo, ó, vos, vem para cá. O irmão Timóteo, é o mesmo personagem, fica junto. Liberdade, ele é o Timóteo, vou conferir, mas tenho quase certeza. Vou aqui. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Então, é ele mesmo. Caso é um personagem independente, vos verei. Oh, olha a igreja de novo aqui, vem para cá. Apago isso, deixo só a vírgula. Todos, 24. Saudai todos os vossos guias. Os vossos é a igreja. Todos os guias são os líderes daquela igreja. Aí agora, bem como todos os santos,
os guias e os irmãos, bem como todos os santos. Isso aqui é a igreja. Ó, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. A igreja é a igreja dos santos. Então, tá aqui. Os da Itália é os crentes lá da Itália, tá? É a igreja lá da Itália. Eu vou considerar um outro grupo. Itália, vos, então vem para cá porque também é a igreja. É a igreja lá dos hebreus. Os da Itália, vos, a graça, todos vós. A graça seja com todos vós. Todos vós é a igreja. Então eu vou copiar, tirar a igreja daqui. E vou lá para a igreja e vou colar. Pronto. Terminamos aqui a igreja. Terminamos de fazer o exercício de classificação, que é juntar cada personagem ao seu igual. Só que ainda não está organizado. Eu preciso organizar isso. Como é que eu faço para organizar isso? Primeiro, eu venho aqui, vou começar pelo último, vou aumentar para você ver melhor, né? E vou fazer o seguinte, ó. É igual a 1. Vou copiar isso aqui, porque vai ter vários, né, que são iguais. A Itália só tem um. Os crentes da Itália só tem um. Os pastores aparecem 2 vezes. Opa, 2 vezes. O caso, 1 vez. A liberdade, 1 vez. Timóteo, 3 vezes. A palavra de exortação, 2 vezes. Apresente. Ó, deixa eu confirmar aqui se é apresente palavra de exortação. Ó, aqui é 3 vezes, tá? Vamos já corrigir. Apresente palavra de exortação, 3 vezes. E eu vou apagar o A, porque a gente já deixou lá em cima e eu não preciso mais ver. Quero diminuir. Apresente exortação. Aqui aparece 1 vez. O todo sempre. Então, a glória 1 vez. O que? 1 vez. A vontade 1 vez. O bem 1 vez. Todo 1 vez. Ó, como a gente já tem o todo ali no 21 e aqui tem o todo de novo, vou deixar junto. Aparece 2 vezes essa palavra todo. Vou apagar isso aqui. E vou desligar aqui o despertador. Opa! Então tá, vamos continuar aqui, sem mais interrupções. A aliança aparece 1 única vez. O sangue, 1 vez. Jesus não aparece só 1 vez, vamos lá. 6 vezes Jesus aparece. Vamos lá, os mortos, 1 vez. A paz, 1 vez. Deus, 3 vezes. O empenho, 1 vez. Todas as coisas, 2 vezes. A consciência, 1 vez. Nós, o escritor 4 vezes. A igreja, que é o personagem central aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18 vezes aparece a igreja. Beleza. Então, agora eu vou copiar tudo isso. Ó. Eu tenho uma visão, antes de ter a visão geral dos personagens, eu vou copiar esses personagens, certo? Só que antes de copiar também, eu vou deixar aqui diminuir o tamanho para facilitar. Copiei. Agora, personagens principais. Quem são os personagens principais? Eu vou copiar todos eles e vou usar um recurso do Word aqui, ó, que é o numerar. Numerei. Agora eu vou saber quantos personagens tem no texto. Ó, 24 personagens tem o texto no total, ó. Tá vendo? Esses são os personagens do texto. No exercício de seleção, a gente teve uma visão geral dos personagens. Aqui a gente separou os personagens. Olha, a igreja 18 vezes, o próprio escritor 4 vezes,
Se bem que a gente pode eliminar o nosso e as ovelhas, que são comuns, são personagens comuns aqui, tá bom? Então eu nem preciso falar dele, porque ele já entra aqui. Então, esses são os personagens do texto. Olha, Deus, Jesus, o sangue, a palavra, o irmão Timóteo, os pastores, enfim, esses são os personagens. Só que notem que eles não estão em ordem. Aqui, ó, eu já sei que está certo. Esse é o primeiro personagem, é o personagem mais falado no texto. Mas e os outros? O próximo é esse? Não, eu vou até apagar ele, porque ele já está embutido aqui. Consciência? Não. Ó, todas as coisas é mais do que consciência, vem para cá. E Deus é maior do que todas as coisas, vem para cá. E Jesus? Jesus é maior do que Deus no texto, vem para cá. Agora eu vou colocar em 2 páginas para a gente ir ajustando. Ó, aqui, ó, todo é maior do que o 1, vem para cá. A palavra é maior do que o todo, vem para cá. O irmão Timóteo é maior do que o todo, vem para cá. Todos os guias é maior do que consciência, também vem para cá. Maravilha, eu terminei. Pessoal, quando eu faço isso aqui, eu vou aumentar. Quando eu faço isso aqui, personagens principais, olha. Vós, Jesus, Deus. Opa, isso aqui não, isso aqui está perdendo. Isso aqui vem para cá. Deus, a palavra e o irmão Timóteo. Todas as coisas, todos os pastores, consciência, empenho, paz, mortos, sangue. Quando eu faço isso, eu descubro os figurantes. Olha só, a graça, a Itália, os da Itália, a liberdade, a glória, a vontade, a aliança, o sangue. Tudo isso aqui, ó, é figurante. Eu vou apagar. Normalmente os personagens são os 3 primeiros, tá? Então eu apago o resto. Ó, isso aqui é figurante. Figurante. Só que o terceiro, que é Deus, está empatado com a palavra e com o irmão Timóteo. Então, se eu quiser deixar todos esses 5 personagens para tratar sobre eles, amém, glória a Deus. Eu posso desenvolver o exercício da descoberta das verdades iniciais sobre todos esses personagens aqui. Sobre Deus, né? O que Deus tem, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar aqui. E o que o irmão Timóteo tem a nos ensinar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só até o terceiro mesmo, certo? Então tá aqui, ó, descobri os personagens principais e agora o assunto geral da passagem olhando para os personagens, porque o assunto tem a ver com o que o texto diz a respeito dos personagens. Então vamos lá. Esse texto foi escrito para falar à igreja sobre Jesus. Sobre Jesus. Amando de Deus. Será que é isso? Deixa eu ver onde Deus aparece aqui para ver o que é dito a respeito dele. Ora, Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, vosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo que o 20 e o 21 os aperfeiçoam em todo bem para cumprir a sua vontade. O texto foi escrito para falar à igreja sobre Jesus. Sobre Jesus como canal da graça de Deus. Assim fica mais coerente com o que o texto está falando sobre Deus. Mas isso eu posso ajustar depois de analisar a pessoa de Deus no texto. Por enquanto vai ficar assim. Por enquanto, o assunto desse texto ele foi escrito para falar à igreja, para instruir a igreja sobre Jesus como um canal da graça de Deus. Beleza? Esse é o assunto do texto. O que os editores deram como tema dessa cena? Algumas recomendações pessoais. O editor lendo achou que isso aqui era uma recomendação pessoal.
eu lendo e olhando para o texto, vejo o escritor falando para a igreja a respeito de Jesus como canal da graça de Deus. Maravilha, usando essa metodologia, né? Terminamos, agora a gente iria para a próxima parte, que é a descoberta das verdades iniciais, que é a terceira fase do método. E aí a gente acaba a análise, porque depois é conclusão, depois tema, são detalhes que a gente consegue facilmente tendo feito o que a gente fez até aqui, ok? Tendo feito isso, nós paramos, eu vou tomar uma água, volto já já para a descoberta das verdades iniciais.